Olá, tudo bem? Meu nome é Jamison, sou casado com Cristina, tenho duas filhas, Bianca e Amanda, e sou responsável pelo Ministério de Batismo. A aula que eu vou dar para vocês hoje é sobre tricotomia do homem, que fala do corpo, da alma e do espírito. Para entendermos qual a diferença, nós precisamos dividir essas três partes. O corpo é consciência do mundo, estão os sentidos ou vivem os sentidos. Segundo, a alma, consciência de si mesmo, o eu vive na alma. Terceiro, o espírito, consciência de Deus, Deus vive no espírito. É possível que você tenha ou nunca tenha ouvido essa expressão, sobre tricotomia do homem, pois ela não é muito abordada durante os cultos nas igrejas locais. Mas tricotomia, ela significa aquilo que se divide em três, como eu falei, corpo, alma e espírito. Vejam os textos de referência que vou utilizar aqui para discorrer sobre esse tema. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Em Hebreus 4,12 também diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o fundo ou ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O terceiro versículo que eu vou ler para vocês está em Marcos, capítulo 12, verso 30, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. A verdade é que discutir sobre dicotomia e tricotomia é um assunto muito amplo, mas eu vou trazer aqui um resumo para vocês a respeito da tricotomia. Muitos teólogos eles entram em discórdia sobre esse tema. Uns acham que somos apenas alma e corpo, e outros que não devemos dividir aquilo que é unitário. Em tudo falaremos hoje sobre a tricotomia, para refletir sobre a nossa vida cotidiana. Acredito que quando dividimos, conseguimos compreender o todo da melhor forma, tá bom? Então vou falar primeiramente sobre o corpo. O corpo é potássio, água, sangue e tantos outros elementos. O corpo é a parte que separa na morte física. Portanto, o corpo é apenas a parte tangível, visível e temporal do homem. Veja só o que diz em 2 Coríntios 4, 7. Temos um exemplo sobre a condição da humanidade do nosso corpo. Temos, porém, esse tesouro de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em contrapartida, quando lemos o texto da 1 Tessalonicenses, nós vamos ver nas referências, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que devemos ser santificados em todo o nosso corpo. Primeiro, ele traz a ideia da unidade e depois separa as áreas da santificação. Percebe isso? Nossas práticas não são externadas ou feitas por meio do corpo. Veja, por exemplo, a preguiça, lascívia, defraudação e outras. É vital externar a nossa santificação no corpo, uma vez que ela começa em nossa alma e espírito. Falar sobre a alma.
É preciso saber que o corpo sem a alma, ele é inerte. A alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. A alma é identificada no hebraico do Velho Testamento por nepse, sentido literal da respiração da vida, e no grego do Novo Testamento por psique. Esses termos indicam a vida física e racional do homem. A alma, portanto, ela está relacionada com a nossa capacidade pensante, racional. Isso significa que nem todos os nossos problemas são espirituais. Muitos deles, inclusive, são mentais e precisam ser tratados na mesma medida. O teólogo John Stott, ele falava que o segredo de viver santo está na mente. É lá onde tudo começa. Compreender, portanto, as benevolências de Deus no seu plano de salvação de forma racional nos ajudam a pisar em solo firme, tendo convicções de que nossa fé é uma fé inteligente. O espírito. No hebraico, o espírito é relacionado à palavra ruach e no grego, pneuma. O significado da raiz de ruach é ar em movimento. Ela é frequentemente usada para descrever o vento. Pneuma pode descrever a autoconsciência do homem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Amém? Todos os homens têm pneuma desde o nascimento, mas a pneuma cristã, na comunhão com o Espírito de Deus, assume um novo caráter e uma nova dignidade. Está no livro de Romanos 8:10. Olha só, o espírito do homem, portanto, não é simples sopro ou fôlego, é vida imortal. Veja as referências bíblicas. Olha só o que diz em Lucas 20:37. E que os mortos hão de ressuscitar. Também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso, que é mortal, se revista de imortalidade. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 ao 53. Olha só o que diz em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e nós, homens. Amém? Então, nós precisamos entender essa importância, que o Espírito nosso, ele é o princípio ativo da nossa vida religiosa, espiritual e imortal. É o elemento da nossa comunicação com Deus. Amém, queridos? Então, como falamos no princípio do texto, esse é um tema para incentivar a sua curiosidade a pesquisar teologia. Da mesma forma que uns são arminianos ou outros calvinistas, esse é um tema de debate na esfera cristã. A lição, portanto, que queremos deixar aqui é que vocês precisam enxergar o nosso pecado nessas três esferas e buscar a santificação na palavra de Deus. Nessas três esferas. Não adianta ter um corpo sadio e a mente está adoecida. Conheça o seu interior, e avance na luta contra esse pecado.
Amém? Então é importante você entender que as funções do espírito, da alma e do corpo é a eterna consciência de Deus em nós. Quando nós falamos sobre o Espírito de Deus, porque Deus vive no Espírito. Existe no Espírito do homem 3 atributos que revelam a natureza espiritual. É a comunhão. A comunhão é o quê? É a parte que nos une a Deus. E é somente através do nosso Espírito que podemos nos unir com o Espírito Santo e enxergar a realidade das coisas espirituais. A segunda é a intuição. É a parte onde Deus se revela a nós. E podemos receber as coisas espirituais como as profundezas no Espírito. Como assim, pastor? Quando nós buscamos, amado, entender a palavra do Senhor através da nossa consciência, da consciência de Deus, que Deus vive no nosso espírito, nós vamos entender que precisamos ter comunhão e intuição com Deus. E também a consciência. A consciência é a parte que nos acusa, ou confirma que podemos agir. Ela é a regra de maior conduta. Por isso, é bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele mesmo aprova. Isso está em Romanos 14, 22. Então, esses 3 estão intimamente ligados de uma forma que é examinado. Isto é, agindo assim, que podemos considerar se andamos no Espírito ou não. Nos comunicamos e adoramos a Deus no Espírito. Entende? Então, a alma é consciência de si mesmo. O eu vive na alma. Existe também a nossa alma. 3 principais atributos que distinguem a diferença do espírito, que é a mente, a emoção e a nossa vontade. A mente é a parte do raciocínio, onde ficam guardadas as informações conscientes e inconscientes. A emoção é a parte que produz as grandes variações do estado da alma, como alegria, tristeza, euforia, orgulho, remorso, ódio, afeição. E a vontade. A vontade é a parte das nossas decisões que direcionam todo o nosso ser através das nossas atitudes. Então, a alma é o ponto de encontro do espírito e do corpo. Está entendendo? O corpo é a consciência do mundo, como eu já falei para vocês. Estão os sentidos ou vivem os sentidos. E é por meio do corpo que o homem entra em contato com o mundo material, através dos 5 sentidos. E dos 3 elementos, o espírito é o mais nobre, pois ele está unido a Deus. O corpo é o mais humilde, porque está em contato com a matéria. Quando se fala da nossa relação com Deus, o espírito é chamado. Amém? O elemento que tem consciência de Deus. Deus vive no espírito do homem, ou vive na alma, enquanto os sentidos vivem no corpo. Então, o espírito precisa de um meio para atuar sobre o corpo e a alma. O espírito, ele comunica ao mundo espiritual. E o nosso corpo comunica-se com o natural e a alma. E nós é que decidimos quem vai predominar, o espírito ou o corpo. Agora eu digo para você, como viver no espírito? O problema é que muita gente só conhece a parte suja da desobediência. Isso está em Gálatas 5, do 16 ao 21. Mas desconhece que viver pela sua própria vontade, mentalidade e emoções é desobediência a Deus também. Então devemos andar pela vontade de Deus e sermos guiados por ela em tudo. Por isso que nós temos que ter essa comunhão com Deus,
para andarmos segundo a vontade plena dele, não a nossa vontade. Amém? Então nós temos que entender e fazer com que nós é que decidimos a respeito de como eu quero andar e o que eu vou deixar predominar na minha vida, o espírito ou o meu corpo. Porque o meu corpo, ele vai buscar aquilo que vai satisfazer ele. Mas o meu espírito, ele vai satisfazer a minha comunhão com Deus. Então nós devemos andar pela vontade de Deus, porque viver na carne, na vida cotidiana, é morte. Pois poderemos tomar atitudes que parecem ser certas, porém estão erradas. E isso vai trazer resultados ruins para nós. Para isso, nós precisamos ter discernimento do que vem de Deus e o que vem de nós, da nossa alma, da nossa carne. Amém? Precisamos discernir isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? É importante nós entendermos sobre essa passagem. Se mover na alma, no ministério, também é morte, gera morte em nós, pois não daremos fruto em nosso serviço. Sabe, as folhagens podem até ser bonitas, mas se não tiver frutos bons, essa árvore será amaldiçoada por Deus. Por isso que a Bíblia fala que a árvore que não dá fruto se corta e lança fora. Amém? Então, para dar frutos, devemos fazer aquilo que Deus quer que façamos e não unção do Espírito Santo. Nada é na nossa vontade, nada é no nosso querer. Amém? Então é importante você entender isso, para que a vontade do nosso homem interior ela esteja de acordo à vontade de Deus. Amém? Além disso, para realizarmos a obra do Senhor, nós devemos depender do Espírito Santo, para que os frutos, muitos frutos que venham glorificar a Deus. Isso está em João capítulo 15, 5. Então, para nós entendermos, amado, esses 3 princípios do corpo, alma e espírito, nós precisamos buscar entender sobre a tricotomia. Olha o que a Bíblia diz: irrepreensível é o quê? Que não merece censura, que não merece ser repreendido. Conduta irrepreensível, que não há falhas e é perfeito. Isso é o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Quando fala sobre conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. Então, irrepreensível é que não merece censura, que não merece ser repreendido. Conduta irrepreensível, que não há falhas, é perfeito. Então, por isso nós precisamos andar no Espírito, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da nossa alma, separando juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. Isso está em Hebreus também 4:12. Amém? Então, para nós fecharmos essa matéria, vou trazer aqui a conclusão dela. Tá? Nossa meta ao estudar a importância do Espírito, amado, é nos capacitar para compreender que, como somos seres humanos, nós possuímos um espírito independente. Amém? Esse espírito não é a mente do homem, sua vontade ou sua emoção. Ao contrário, abrange as funções da consciência, da intuição e da comunhão. E é no Espírito onde Deus nos regenera, nos ensina e nos guia ao seu repouso. Mas é triste saber e dizer, queridos, que devido ao longo dos anos, do domínio da alma, muitos cristãos sabem muito pouco sobre seu espírito. Deveríamos tremer diante de Deus e lhe pedir que nos ensine através da experiência que é espiritual e anímico. Na ressurreição é nosso espírito que encontra com Deus. Veja só o que diz
em 1 Coríntios 15, 44, para nós encerrarmos, né, esse estudo sobre a tricotomia do homem. Olha o que diz: é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Amém? Então nós precisamos buscar andar no Espírito, porque a vontade da nossa carne, do nosso corpo, é satisfazer as nossas vontades. Amém? Que Deus possa falar muito mais ao seu coração através dessa palavra. Tenha comunhão, tenha intuição, sabe? Seja dirigido pela palavra de Deus. Viva no Espírito. Amém? Em Romanos 14, 22, para nós fecharmos, diz assim: você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram corretos. Às vezes, queridos, nós somos tentados a fazer coisas que para nós não são necessariamente erradas, mas que nos levarão na direção da queda. E nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu espero nessa aula ter ajudado você. Amém? E que Deus possa te abençoar. Fique com Deus. Beijo no coração de todos. Graça e paz.